Olha agora esse caso, minha gente, que coisa terrível essa prisão que a gente vai trazer agora. Célio Herculano, o Mamulengo das Alagoas, artista popular conhecido por aqui, o Mamulengo das Alagoas, já ouviu falar nele? Que dança com aquela boneca, né? Uma pessoa alegre, estava em todo canto por aí pela cidade. Ele foi preso nesta terça-feira, suspeito de estuprar uma turista na Praia do Francês. O caso teria ocorrido em 2015, mas a vítima só o reconheceu depois quando viu o agressor em uma entrevista na televisão. Italine Marques tem mais informações. Célio Herculano, o Mamulengo das Alagoas, foi preso nesta terça-feira suspeito de estuprar uma turista que estava aqui no nosso estado, em Marechal Deodoro, na Praia do Francês. O crime aconteceu há mais de 10 anos. No ano de 2015, ele foi passado para a polícia, né? Essa vítima reconheceu ele como sendo o agressor, o violentador dela. No entanto, ele só foi preso agora. A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil de Alagoas. Sobre o assunto, nós conversamos com o delegado Tiago Prado, que hoje é titular da Delegacia de Roubos de Maceió, mas à época investigou essa história, porque estava à frente da Delegacia de Marechal Deodoro. Essa prisão preventiva foi decretada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Marechal Deodoro, agora no mês de setembro de 2025. Esse artista de rua, ele foi filmado em uma reportagem nacional no ano de 2015 e quando então a vítima, que já havia sofrido esse crime, entrou em contato com a delegacia de Marechal Deodoro, na qual à época eu era titular, e informou que reconheceu o autor do crime de estupro e roubo que cometeu em seu desfavor, né, na Praia do Francês, naquelas imediações do Coqueiral, na televisão. Ela informou que ele se apresentou naquela reportagem como artista alagoano e ela disse ter a certeza de que ele era o autor desse crime. A partir daí, ela veio até Alagoas, né, pedimos para que ela viesse até o estado, para que a gente tivesse uma convicção melhor do seu depoimento e de todas as circunstâncias. Quando então ela chegou a ficar praticamente lado a lado, né, com esse investigado, sem que ele a visse, né, mas ela pôde observar os jeitos dele, a fala, dentre outras características, e disse ter certeza de que ele seria o autor desse crime. A partir daí, todas essas evidências foram coletadas, né, foram reunidas no inquérito policial que foi apresentado à Justiça com um pedido de prisão preventiva, porém somente agora que foi decretado. E o que é que se sabe sobre ele? Ele já tem um antecedente criminal também nesse mesmo perfil, né? Isso, ele já foi ouvido em interrogatório, ainda na delegacia de Marechal Deodoro, quando negou as acusações. Ele informou, porém, que já respondeu a uma outra ação penal, também pelo crime de estupro. Não sabemos qual foi o desfecho nem quais foram as circunstâncias desse outro caso, uma vez que há sigilo absoluto, né, em casos como tal. Mas que esse outro caso teria acontecido aqui em Maceió e não no município de Marechal Deodoro. Agora, delegado, a gente que é leigo, né, que está de fora, a gente tem a impressão e o julgamento de que demorou muito para essa prisão preventiva sair, mas eu queria ouvir do senhor como que funciona, como que são esses trâmites, por que demorou tanto, ou é o período normal mesmo? De fato, é uma ação penal que se alongou muito, né? Inclusive incorre aí o risco de ter a prescrição, né? Que é a perda do poder punitivo do Estado em decurso do tempo. Ao que se vê nos autos, ele não estava sendo encontrado, né, em nenhum endereço que a Justiça tinha acesso. Razão pela qual, né, esse processo foi se alongando, até que o próprio magistrado decretou a prisão preventiva justamente porque ele não estava sendo encontrado. Foi quando então, na noite de ontem, numa ação do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, assim que tomaram conhecimento do mandado, fizeram esse cumprimento do mandado de prisão na residência do autor. O mesmo não ofereceu resistência e foi dito que ele estava sendo preso por uma acusação do crime de estupro e de roubo lá em Marechal Deodoro. Pois é, né? Mas o filho do Mamulengo se manifestou sobre a prisão do próprio pai. Vamos ver o que ele disse. Quero esclarecer a vocês sobre este caso que tem envolvido injustamente o nome do meu pai. Tudo isso não passa de acusações sem fundamentos e de uma perseguição política.
Quem conhece meu pai sabe da sua índole, da luta e da história que ele construiu com honestidade. Infelizmente, estão tentando sujar a sua imagem, mas nós vamos provar a sua inocência. Seguimos firmes, porque a justiça será feita.